Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Judas. Fica antes do Apocalipse, tem apenas um capítulo. E nós iremos ler dessa Epístola Universal de Judas os versículos 17, 18, 19 e 20. Judas do 17 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, o verso 21 também, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Podeis assentar. A carta de Judas é uma carta interessante, porque Judas, irmão de Tiago, que escreveu essa carta, não pretendia no seu conteúdo entrar em confrontos, em polêmicas, mas na hora de redigi-la, por notícias que veio ele a ter, ele mudou o propósito da carta. Isso é ele próprio quem o diz. No versículo 3 e 4 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Note, ele disse: o que eu gostaria de falar era algo de mais edificação fraterna. Eu queria falar da nossa salvação comum, discorrer acerca da salvação que nós desfrutamos em Cristo, eu, vocês. Mas eu me vi sob a necessidade de mudar o assunto, de escrever-vos e exortar-vos, ou seja, encorajar-vos, para batalhar pela fé que de uma vez foi entregue aos santos. A fé aqui mencionada é a crença da igreja, é a doutrina da igreja, é o conteúdo do que é crido pela igreja. Portanto, ele mudou o assunto e resolveu transformar a sua carta numa carta de estímulo, de encorajamento, para eles batalharem pela preservação da doutrina, das convicções cristãs, que, como ele disse, de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Isso mostra que a revelação está concluída no Novo Testamento. Isso mostra que não há nova doutrina a ser adicionada. A que temos é aquela que foi nos dada de uma vez para sempre. Isso indica também a continuidade da verdadeira igreja, preservadora da sã doutrina, porque se em algum momento essa sã doutrina fosse absolutamente perdida e nenhum grupo a defendesse, deveria ela novamente ser entregue, mas aqui diz que ela foi entregue de uma vez para sempre.
ela encontrará guardiães em cada geração ao longo da história, que irão como que passar a tocha da verdade de uma geração a outra, de um grupo a outro, e portanto esta fé será mantida. Ele queria falar de salvação, de algo comum, compartilhado, queria falar daquilo que agrega, junta, mas viu-se na necessidade de falar da batalha pela doutrina, porquanto dentro da própria comunidade tinham entrado aqueles que não compartilhavam da salvação comum, que era o assunto inicial de que ele iria tratar, mas não sendo verdadeiramente crentes, ainda estavam instilando falsos ensinos dentro da comunidade cristã. No verso 4 ele fala de pessoas que se introduziram furtivamente, de maneira bem escondida, oculta, como aquele que vai furtar uma casa, porque se introduziram furtivamente alguns, e eles não eram crentes, os quais já dantes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Note, estas pessoas não negavam a ênfase que a igreja dava à graça de Deus, eles apenas subverteram a compreensão do propósito da graça. Eles usavam a linguagem cristã, eles falavam na graça de Deus, é um tema caro ao apóstolo Paulo, a graça. Somos salvos pela graça, justificados pela graça, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Eles usavam o termo graça, mas utilizavam a graça como pretexto para pecar. Converteram em dissolução, em libertinagem, a graça de Deus, como quem dizia, a salvação é por graça, é mediante a fé, não é por obras. Então vocês podem continuar vivendo impiamente e manterem-se salvos. Mas a Bíblia ensina que a mesma graça pela qual somos perdoados e aceitos diante de Deus, sem que o mereçamos, ela nos liberta do poder do pecado e nos converte em novas criaturas. Paulo diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto estáis debaixo da graça e não da lei. Eles negavam Jesus Cristo no seu senhorio absoluto. Não é que eles negavam ostensivamente a preeminência de Cristo, mas é que parece dar a entender o texto que eles negavam a condição absoluta do senhorio de Cristo, como se devesse haver esferas da nossa vida que são particulares, que Jesus Cristo não deve ditar diretivas para estas esferas da vida, que dali somos nós que deliberamos, que escolhemos, que definimos os padrões. Portanto, eles transformaram na graça para ser um caminho de libertinagem. E eles tiraram assuntos da esfera da soberania de Cristo, do governo de Cristo. E essas pessoas estavam dentro da igreja, falando de alguma maneira no senhorio de Cristo, mas tirando esferas de debaixo desse senhorio, falando em graça, mas vendo a graça como pretexto para pecar e não como caminho para sermos libertos do poder do pecado. Eles estavam lá com estas coisas, confundindo pessoas simples por causa do uso da linguagem que era a mesma de todos, mas que na boca deles tinha sentido diverso. Judas diz o seguinte sobre estas pessoas, versículo 12: estes são manchas em vossas festas de amor. As festas de amor, ou ágapes, eram reuniões fraternas da igreja primitiva, onde eles se reuniam para refeições conjuntas. E estes homens estavam lá, porquanto estavam furtivamente dentro da comunidade, eles participavam dessas confraternizações, desses momentos, mas aqui diz que eles eram manchas lá,
Ou seja, um momento belo de confraternização, de comunhão, e estas pessoas estão lá poluindo este ambiente, são manchas, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos. Recentemente eu preguei sobre esse versículo, ou melhor, citei esse versículo numa pregação, não foi bem sobre ele que eu preguei, não era o meu texto base, destacando essa parte onde diz, apacentando-se a si mesmos sem temor. Ou seja, estas pessoas são pessoas que não escutam pastores, são pessoas que não se submetem a uma autoridade espiritual, eles se apacentam a si mesmos, são os seus próprios pastores. Essa é a ideia, de se apacentar a si mesmo. Eles são os seus próprios pastores e fazem isso sem temor. O que o pastor disse sobre esse assunto, que a igreja compreende sobre esse assunto, eu concordo. Sobre aquele assunto, eu não concordo. Isso não seria tão grave se esta pessoa estivesse do lado de fora da igreja, não agregada. Mas quando ela se congrega, quando ela se amembra e fica nessa condição, ela é um corpo estranho, uma mancha no meio da convivência. Porque são pessoas que querem ser os seus próprios pastores. Hoje em dia, irmãos, isto é um grande perigo. O que nós vemos são pessoas que vendo todo tipo de mensagem na internet, lendo todo tipo de loucura na internet. Eles têm uma identidade doutrinária que não caberia em igreja nenhuma, porque aceitam uma coisa daqui, uma coisa dali, tudo de acordo com a conveniência de seus próprios caminhos e escolhas. Eles têm uma religiosidade ao gosto, ao sabor das preferências. E como diz aqui, eles se apacentam a si mesmos e não têm temor. Eles não se incomodam pelo fato de não existir igreja sobre a face da terra em que não se enquadram. Eles não se incomodam de estarem confrontando pastores, selecionando da Bíblia o que lhes convém. É uma religiosidade falsa, espúria, individualista, egoísta, segundo suas próprias preferências pessoais, apacentando-se a si mesmo. Eles estão lá, mas eles não são pastoreados, nem são pastoreáveis, porque se apacentam a si mesmos sem temor. São nuvens sem água. Uma nuvem, ela parece ter água, mas estes aqui não têm. Eles têm só a aparência, mas não a realidade. São nuvens sem água. São a casca sem o miolo, a aparência sem a realidade. Falam bem, por isso devem ser chamados de nuvens, parecem ter alguma coisa. Eles atraem. Quem os vê pensa que há água neles, mas são nuvens sem água, são nuvens de aparência. Eles sabem falar, sabem usar os conceitos teológicos, mas os usam deturpadamente, como já falei quando tratei de graça e senhorio de Cristo. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. Ou seja, eles não têm convicção, ora pensam de um jeito, ora pensam de outro, como eu disse, seguem o que vem daqui, o que vem dali, não tem uma preocupação com coerência, são levados ao vento de uma parte para outra, como Paulo diz de outra carta, levados ao redor por todo o vento de doutrina, como meninos inconstantes. São como árvores murchas, infrutíferas, ou seja, não há fruto neles. 2 vezes mortas, desarraigadas, aqui é forte, 2 vezes mortas, são como árvores infrutíferas, 2 vezes mortas. Eles são mortos como incrédulos, que é o que na verdade eles são, mortos espiritualmente, e na forma
espúria de cristianismo que eles assumem, também não há realidade. Então também são mortos nessa outra forma. Mortos na realidade que são como incrédulos, e mortos na ficção que criam, de que são crentes. São árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, não têm raiz. Note que é tudo aqui de maneira paradoxal. É uma nuvem sem água. É uma árvore desarraigada. Nós não conseguimos conceber uma árvore que não esteja firmada pela sua raiz. Essa é uma árvore desarraigada, sem raiz. Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, quer dizer, eles não têm direção, eles não têm percurso, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Como eu preguei recentemente, esses aqui são os desigrejados dentro da igreja. Tem os desigrejados fora, aqueles que não querem se comprometer com nada, e tem os desigrejados dentro. Eles estão dentro, mas eles não se vinculam à comunidade. Eles se apacentam a si mesmos. Eles seguem o que querem, daqui e dacolá, não se comprometem com nada. São esses aqui. E eles ainda confundem a cabeça dos outros, que são mais simplórios, que têm pouca familiaridade com a Escritura. Então Judas tem uma preocupação de que haja aqui uma batalha pela fé, que estas pessoas não fiquem sem respostas, que estas pessoas não fiquem sem confronto, que os que têm a convicção bíblica reajam a isso, lutem pela preservação da fé apostólica. Então Judas diz: eu ia escrever sobre a salvação comum, mas eu estou vendo que estou com necessidade de escrever que vocês lutem, batalhem, é uma guerra pela preservação da fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Aqui no verso 17, diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o caminho para a ortodoxia, o caminho para a fidelidade, o caminho para evitar a heresia, é exatamente voltar à palavra apostólica. Lembrem-se das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Em particular, ele vai salientar aqui, Judas vai salientar, que os apóstolos mesmos falaram que estas pessoas viriam, apareceriam, estes escarnecedores, cheios de concupiscência. Mas o que eu quero que se chame a atenção aqui é para o fato de ele dizer que nós devemos nos lembrar da palavra dos apóstolos, que hoje está consubstanciada na Escritura Sagrada, está aqui. Portanto, nós temos, irmãos, que voltar à Escritura, para não sermos enganados, para não sermos iludidos. Nós temos que fincar raiz na Bíblia. Não importa qual é a minha opinião, a sua opinião, lembrai-vos das Escrituras, lembrai-vos daquilo que os apóstolos disseram. A lei e ao testemunho, se não disserem conforme esta palavra, jamais lhes raiará a alva. Nossa autoridade última, nossa regra de fé e prática é a Escritura, é a palavra apostólica. Judas diz: diante desses homens, eu recomendo que vocês se lembrem da palavra apostólica. Não é uma questão de quem tem mais lógica, de quem é mais atraente no falar. Não é uma questão disso, é uma questão do que os apóstolos disseram. Lembrai-vos. Ou seja, há uma autoridade, a autoridade apostólica, a autoridade das sagradas Escrituras, a que nós temos que recorrer. Mas ele diz o seguinte, nos versículos 19 e 20, eu vou ler primeiro o 19: estes são os que a si mesmos se separam. Ó, a ideia de desigrejados dentro da igreja, eles estão dentro, frequentando tudo, mas eles se separam, ou seja, eles não se deixam incorporar à comunidade, eles se apacentam a si mesmos. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Quando fala sensuais,
não é o sentido, irmãos, que damos comumente a essa palavra, embora o abranja. Não é sensualidade naquele sentido lascivo, sexual. Sensual aqui seria talvez melhor traduzido por sensitivo. Eles são sensitivos, eles seguiam pelos sentidos. Ou seja, essas pessoas, elas não seguiam pela autoridade da Escritura, mas pelos sentidos, por aquilo que elas observam, por aquilo que lhes parece melhor, por aquilo que lhes parece certo, conveniente. Elas não têm o espírito para discernir, o discernimento delas não é espiritual. Elas não são habitadas pelo Espírito Santo para que possam, pelo Espírito Santo, distinguir as coisas. Mas elas seguiam por aquilo que é visto. Elas analisam que uma igreja está talvez pregando o certo simplesmente porque cresce. Porque funciona do ponto de vista empresarial o que uma igreja está fazendo. Eles se deixam atrair por um discurso, talvez, porque ele é eloquente, porque ele é atraente do ponto de vista psicológico, mas eles não seguiam pelas Escrituras, eles são sensitivos, eles seguiam por aquilo que eles percebem. Não tem discernimento espiritual. E nós vemos aqui, portanto, que é necessário que haja uma relação das Escrituras com o Espírito Santo. Primeiro ele diz para nós nos lembrarmos do que disseram os apóstolos, recurso à Escritura hoje. Depois ele diz, em outras palavras, que nós não devemos, como estas pessoas, nos guiarmos pelos sentidos, pela aparência, pela opinião baseada no que se observa. Mas nós temos o Espírito para que não sejamos assim. Escritura e o Espírito Santo. Nós precisamos desse pêndulo que toca lá e toca cá. Digo-vos isso, sabe por quê, irmãos? Porque eu já encontrei pessoas que não porque elas tenham a correta leitura da Bíblia pelo seu próprio discernimento espiritual, mas porque leram livros de bons intérpretes espirituais. Elas têm uma doutrina sã. Elas recorrem à palavra apostólica porque foram bem doutrinadas. Não são heréticas na interpretação da Bíblia, mas como elas não têm o discernimento espiritual, elas são sensitivas, elas não fazem a correta aplicação do texto da Bíblia. Elas atendem à primeira coisa que foi dita aqui por Judas, elas se lembram da palavra apostólica, valorizam a sã doutrina, mas por lhes faltar espiritualidade, elas não fazem a correta aplicação da Escritura. Elas não diagnosticam corretamente o mundo. Elas não identificam o que está acontecendo no mundo, à luz, por exemplo, das profecias. Elas não sabem identificar qual é a posição correta para a igreja assumir diante de certos cenários. Se você pedir a doutrina teórica para ela fala com muita ortodoxia. Mas se você perguntar a ela como é que nós vamos nos posicionar diante disso, ela vai falar talvez uma coisa mais de acordo com o que o jornalista da Globo diz, do que com o que a Escritura diz. Ela sabe, mas ela não sabe aplicar. Ela sabe definir tudo que tem no nosso credo, por exemplo. Mas o que fazer diante do avanço da agenda de sodomia no mundo? Aí ela vai assumir posições, talvez até em nome do amor, como ela imagina, de uma forma meramente sentimental e não bíblica, ela vai assumir posições que são as mesmas que as pessoas seculares, imbuídas dos ideais, ideologias deste mundo, assumem. As posições práticas delas, as atitudes dela diante das coisas, é aquela atitude que busca a aceitação do mundo. Ela é capaz de reconhecer o texto. Ela reconhece pela Bíblia que o mundo está piorando, mas ela age como se o mundo estivesse ficando mais pacífico. Ela lê na Bíblia e diz que Jesus está próximo,
mas na prática ela não tem nenhuma sensação da iminência do retorno de Cristo. Ela sabe pela Bíblia que a igreja primitiva confrontou reis poderosos, mas ela acha que não deve confrontar os de hoje. Ela não consegue correlacionar, ela não consegue se ver em continuidade com o livro de Atos, fazendo o que aquela igreja fez hoje. Ela tem uma leitura do passado correta e tem uma leitura do presente errada. Ela lembrou-se da palavra apostólica, mas ela está sendo sensitiva. Então ela não tem nenhuma ação profética, ela não está resistindo ao mistério da iniquidade, ela não está diagnosticando os problemas, ela não está angustiada pelo que ela está vendo acontecer, ela cega para ver que dentro do sistema educacional está havendo grandes ameaças para as futuras crianças. Ela minimiza os problemas, porque ela absorve a opinião geral, mundana, secular, falta o discernimento espiritual. Por isso que Judas bate dos dois lados. De um lado ele fala que a gente tem que lembrar-se do que disseram os apóstolos. Que discernir através do Espírito Santo de Deus. Veja o versículo de número 20. Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha que interessante o versículo 20. Quando ele fala da necessidade que temos de edificar a nós mesmos sobre a santíssima fé, essa santíssima fé é aquela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Santíssima fé é a sã doutrina. Nós temos que construir, sermos edificados. Nós temos que crescer sob a santíssima fé, sobre a santíssima fé. Nela, dentro da doutrina, não fora. Não com heresias, mas dentro da verdade, nós temos que nos edificar a nós mesmos, orando no Espírito. Aqui há uma alusão às línguas estranhas, ao falar em línguas. Porque diz aqui que nós devemos orar no Espírito Santo, edificando-nos a nós mesmos. É o que a Bíblia diz sobre o falar em línguas, lá em Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim a Escritura Sagrada, capítulo de número 12, aliás 14, 1 aos Coríntios, capítulo 14, diz assim, versículo 4, o que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então eu me edifico a mim mesmo quando eu falo em outras línguas. O verso 2 diz, mas o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Lá nos versos 14 e 15 diz, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então ele fala para que nós nos edifiquemos na santíssima fé, a nós mesmos, orando no Espírito Santo, orando em outras línguas. Observe, irmãos, o individualismo dos hereges é para se separar da comunidade da doutrina. Nessa parte da doutrina nós não nos separamos, nós temos comunhão com a igreja verdadeira, defendemos a mesma santíssima fé, mas na nossa vida espiritual individual existe um componente individual.
Quando eu oro em línguas, ninguém me entende, nem o meu vizinho, nem o que está atrás, nem o que está na frente, porque eu estou conversando com Deus em mistérios. Aí é a minha individualidade. Note, quando eu falo em língua, eu não estou edificando a igreja, eu estou edificando a mim mesmo, edificando-vos a vós mesmos. Judas está dizendo que há um espaço para um elemento individual, mas não é para romper com a comunidade, é para ter comunhão individual com Deus. Eu vou me manter com a comunidade na santíssima fé. Eu quero crescer sob a santíssima fé. Eu quero com os demais batalhar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Eu não vou ter preferências individuais no campo doutrinário, como se a minha palavra e minha opinião valesse como a dos apóstolos ou da escritura. Eu vou me basear no assim está escrito. Nessa hora o meu eu se anula e o que importa é a voz de Deus. Mas tem um espaço para um cultivo individual. É para a minha comunhão pessoal com Deus. Quando eu vou falar com Deus em mistérios que ninguém entende, quando eu vou falar em língua desconhecida, que eu vou edificar a mim mesmo. O batismo no Espírito Santo está pressuposto nesse texto aqui, porque ele está falando a pessoas que podem falar em outras línguas, orar em outras línguas. Quando a Escritura diz edificar a si mesmo, irmãos, alguns acham que uma tradução plausível para isso seria carregar a si mesmo, como quem carrega uma bateria. Quando o crente fala em línguas, ele carrega uma bateria. O falar em línguas, ele aprofunda o nosso espírito, nossa mente fica infrutífera. Mas quando ele ora em línguas, o espírito ora bem. Isso quer dizer, irmãos, que quando nós oramos em línguas, nós ficamos com o nosso espírito mais habilitado para os outros dons espirituais. Por isso que quando somos batizados no Espírito Santo, a primeira coisa é que falamos em línguas, é a evidência, somente depois virão os outros dons. Por isso que lá em Atos 19, quando Paulo impôs as mãos sobre os de Éfeso, eles falaram em línguas e profetizavam. Note, primeiro falaram em línguas. Quando a gente fala em línguas, o nosso espírito se torna suscetível às ações de Deus, às revelações de Deus, ao discernimento de Deus, ao espírito profético. Há crentes que foram batizados no Espírito Santo, buscaram com tanta satisfação, com tanta intensidade, receberam essa capacidade vinda do Espírito de falar em línguas, mas não oram em línguas. Não é de se espantar que não se vê manifestação dos dons espirituais neles, uma palavra que edifica, consola, exorta, uma palavra de inspiração profética, porque eles estão atrofiando o espírito e desprezando esta oportunidade que receberam. Quando falamos em línguas, nós desenvolvemos o discernimento espiritual, nos edificamos a nós mesmos e nos habilitamos para, através dos outros dons, edificar os demais. Então Judas está esperando uma igreja comprometida com a sã doutrina, e uma igreja carismática, uma igreja pentecostal, uma igreja que ora no Espírito Santo. É preciso, irmãos, esta oração, que é uma oração pentecostal. Ele diz: edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, para que nós não sejamos sensitivos, para que nós não venhamos a ser pessoas que podem cair no erro de julgar pelos sentidos. Vamos despertar o lado espiritual, vamos despertar o nosso discernimento espiritual. Aqui é escritura e poder, aqui é conhecimento e unção, aqui é ortodoxia e fogo do Espírito Santo de Deus, que está sendo ressaltado no livro de Judas. Nós encontramos algo semelhante em outras partes da Bíblia. Por exemplo, lá na carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai dizer o seguinte, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Primeiro ele diz: você conserva o que você ouviu, aprendeu. É o lembre das palavras dos apóstolos. Conserva o que você recebeu.
E você vai guardar isso através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Quando o avivamento cessa, irmãos, a igreja fica suscetível aos erros doutrinários. Ela passa a valorizar menos aquilo que crê e passa a se abrir para outras coisas. É interessante que todas as igrejas na Europa que ficaram liberais, deixaram de crer na Bíblia, na inspiração das Escrituras, na divindade de Cristo, essas igrejas que se secularizaram começaram ficando ecumênicas com a igreja romana. Elas diziam: não, nós continuamos crendo que a salvação é pela graça mediante a fé, mas acreditamos que o católico que crê que é pelas obras também é salvo. Nós não acreditamos em purgatório, mas o católico que crê em purgatório também pode ser salvo. Vamos nos irmanar. Na hora que eles têm essa concepção ecumênica, eles já estão perdendo a convicção, porque é como se ele dissesse: nós cremos nisso, mas quem não crê também dá certo do mesmo jeito. Primeiro vem o ecumenismo e depois vem o liberalismo, a descrença. Quando eles estão aceitando que tanto faz lá e cá, que tudo dá no mesmo, que Jesus salva mesmo que não seja pela pregação legítima do Evangelho, eles estão enfraquecendo as suas convicções. Por isso, irmãos, quando um avivamento vai passando, quando as igrejas vão esfriando, elas mantêm o seu credo no papel, continuam sustentando aquilo ali nominalmente, por força de uma tradição, de uma continuidade, mas aquilo já não está mais no coração. Por um lado, elas fazem profissão do que está nos credos, por outro, elas estão sensitivas e se aculturando neste mundo de forma incompatível com o que creem. Por isso nós precisamos orar no Espírito, nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos da manifestação da glória de Deus entre nós. É ela que vai fazer aquelas convicções serem profundas. Quando você olha para tópicos do credo e diz: bem, eu acredito nisso, mas isso não é tão importante. É isso aqui, no passado eu era tão rigoroso com isso, mas hoje isso aqui a gente pode aceitar uma relativização. É porque você já está esfriando. Mas se uma igreja se conserva no poder do Espírito Santo, ela preserva o seu estado de convicção. É o que Judas está tentando mostrar para a igreja batalhar pela fé, para ela valorizar. Ela precisa também estar no Espírito. Lá em Efésios, Paulo fala: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Aí ele vai designar as peças da armadura do crente. E ele termina com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e diz: orando todo o tempo no Espírito. Ou seja, porque é o Espírito que manuseia a palavra é a espada dele, não nossa, é dele. Mas se eu estiver orando no Espírito, o Espírito vai usar essa palavra com poder na minha vida, orando em todo o tempo no Espírito para preservar a ortodoxia. A igreja precisa ter a unção do Espírito Santo de Deus. Nós percebemos isso quando nós lemos comparadamente duas passagens. Veja o que a Escritura diz em Efésios. Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Note que esses salmos, hinos, cânticos espirituais, ele fala que nós vamos falar entre nós. Nós os cantamos para nos encorajar mutuamente. Nós cantamos este hino não só para louvar a Deus, mas para que o nosso irmão ouça, para que a gente ouça o irmão que está cantando, para que conjuntamente nós nos fortaleçamos nas convicções. Mas ele diz: enchei-vos do Espírito falando. O que se ressalta aqui é o encher-se do Espírito. Agora veja Colossenses, é bem parecido, mas vai ter uma pequena mudança. Colossenses 3, versículo 16, diz o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria,
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A segunda parte é igual, cantando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, é igual, mas a primeira parte é que é diferente para complementar. Lá diz: enchei-vos do Espírito, aqui diz: e a palavra de Cristo habite ricamente entre vós. Nós temos que ter a palavra e nós temos que ter a plenitude do Espírito Santo. As duas coisas. Jesus também falou sobre isso lá em Mateus, no capítulo de número 22, verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Note o que ele juntou: as Escrituras e o poder de Deus. Se alguém quer só as Escrituras, cai numa ortodoxia morta. Amanhã fica vulnerável às heresias, se não tem poder, se não tem unção para preservar. Nós vemos, irmãos, que aqueles que negam o poder de Deus terminam formulando interpretações equivocadas da Bíblia, até para dizer que não estão mais atuais os dons. Fazem interpretações mirabolantes de que isso era só para uma geração apostólica. Outros dizem que era até a destruição de Jerusalém no ano 70. Outros dizem que era até formar o cano do Novo Testamento. Negam a subsequência do batismo no Espírito Santo, o falar em línguas. Começam a dar interpretações erradas até para justificar sua falta do poder de Deus. Por outro lado, aqueles que querem falar só no poder de Deus, mas se divorciam das Escrituras, não estão de fato com o poder de Deus, mas estão caindo num misticismo humano, estão caindo num fanatismo, estão caindo nos seus próprios sentimentos, estão se tornando sensitivos, como diz Judas, baseando-se em suas próprias especulações. Nós temos que juntar as duas coisas, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito, enchei-vos do Espírito, e a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Não errem, abandonando as Escrituras, ou deixando de estar cheios do poder de Deus. Lá na primeira epístola de Pedro, nós vemos coisas semelhantes sobre isso. Na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, diz assim a Escritura Sagrada. Eu vou ler a partir do 7, irmãos, porque não é nem a partir do 7 que eu queria falar, mas vou ler porque esse texto aqui convoca-nos ao fervor, a uma vida intensa. Por isso eu vou antecipar a leitura para o versículo 7. O que me interessa estará nos versos 10 e 11. Diz aí: e já está próximo o fim de todas as coisas. É assim que um crente tem que ver, irmãos, o senso de urgência. Portanto, sede sóbrio, tenham discernimento, sejam criteriosos, vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros. Ardente, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. E agora vem o que me interessa: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Nós devemos, irmãos, entender que nós estamos aqui para servir ao corpo de Cristo, e o faremos com dons espirituais, o faremos com a capacitação que vem do alto. E diz o verso 11: se alguém falar, pregar, fale segundo as palavras de Deus, de acordo com as Escrituras, seja ortodoxo. Se alguém administrar, ou seja, servir, agir, operar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Se você falar, fale de acordo com o livro. Mas se você está agindo na obra de Deus, haja no poder de Deus, não na energia da carne. Tudo tem que ser de Deus. O conteúdo é a Escritura, a força é o poder de Deus. Em tudo a glória é para Ele. Em tudo a glória é para Deus. Aqui na primeira epístola de João, diz o seguinte a palavra do Senhor, 1 de João, capítulo de número 2. Eu vou ler a partir
Eu vou ler a partir do versículo 18, primeiramente. 1 de João, capítulo 2, a partir do 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Ele aqui está falando, irmãos, do discernimento espiritual, o aspecto do Espírito Santo. Vocês têm a unção. Vocês sabem diagnosticar que estes aqui saíram de nós, mas não eram dos nossos. Vocês sabem que estes aí que começaram com essas doutrinas estranhas, negando que Jesus veio em carne, são do anticristo. Vocês sabem porque vocês têm a unção do Santo para discernir. Vocês não se ganham pelos sentidos. Vocês têm a unção, vocês sabem. É interessante, irmãos, que quando ele diz isso, vocês sabem todas as coisas, não quer dizer que eles não precisam ser ensinados ou lerem a Bíblia. Mas isso quer dizer que quando eles lerem a Bíblia, eles vão saber o sentido de Deus. Quando eles ouvirem os pregadores certos, eles vão reconhecer, porque eles têm a unção para saber. Mais adiante diz o seguinte, lá no versículo 24, ó. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, aí vem para a palavra, falou da unção, agora é a palavra, o que eles ouviram dos apóstolos. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, é a escritura, é a mensagem apostólica, permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Note o que João está dizendo. João está falando até que alguns tinham enganados, irmãos. Mas tinham enganados porque eles não se guiaram nem pelo que ouviram dos apóstolos e nem pela unção. Mas ele está dizendo, mas vocês não precisam se manter enganados. Existem aqueles que vos enganam, mas vocês não precisam estar enganados. Porque vocês podem se lembrar do que ouviram, podem recorrer às escrituras, e vocês têm a unção dentro de vocês. E como ela ensina, permaneçam. Por ela vocês vão discernir que estes são enganadores. É um apelo sempre pendular às escrituras e à unção. As escrituras e o poder de Deus. A santíssima fé e orando no Espírito Santo. Meus irmãos, não basta que sejamos ortodoxos. Nós temos que ser avivados. Não basta que conheçamos a interpretação correta da Escritura, é preciso que em nosso meio, em nossas vidas, se manifeste o poder de Deus. Aqui no capítulo de número 4, João fala que é nossa responsabilidade discernir, julgar pela Escritura que conhecemos e por esta unção do Espírito Santo. 1 João 4, ele diz, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Mais adiante no verso 6 ele diz, nós somos de Deus, os apóstolos. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, ouve a palavra apostólica. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Escritura e ao mesmo tempo provar no sentido de testar. O crente tem a Escritura, se não falar de acordo com os apóstolos não é de Deus. E o crente sente o gosto, irmãos, do falso. Ele sente o amargo do falso e o doce do que é correto. Se ele se guiar pela unção de Deus, se ele não for sensitivo, ele é capaz de provar.
Uma das doutrinas importantíssimas da reforma é a doutrina do livre exame das Escrituras, que a igreja romana interpreta erradamente o que dizemos para nos acusar. Ela acredita que nós estamos falando de livre interpretação da Bíblia, que se pode interpretar a Bíblia como bem quiser. Mas o livre exame não é isso. A Bíblia tem só uma interpretação verdadeira. O livre exame é a liberdade que Deus nos deu para examinarmos diretamente a Escritura e constatarmos o sentido verdadeiro dela. Quando Paulo pregou aos bereanos, a Bíblia diz que os bereanos foram simpáticos com Paulo, receberam de bom grado a palavra, mas iam examinar nas Escrituras para saber se realmente era daquela forma. Isso é o livre exame. Nós temos que, além do livre exame das Escrituras, fazer uma espécie de livre exame deste mundo, diagnosticar o que vem de Deus e o que não vem. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, da convicção, da crença, da doutrina, por causa de espíritos enganadores. Há espíritos demoníacos para confundir, para enganar. Os falsos profetas, diz Jesus, fariam sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Mas nós temos a unção. Nós temos a unção para discernir. Nós temos que ter, irmãos, o conhecimento da Bíblia e o discernimento. Tem crente que sabe o sentido da Bíblia, mas diante de uma coisa ele está toda hora: pastor, isso aqui, como é que é? Aqui ou assim? Porque ele sabe, ele aprendeu a Escritura aqui, bem aprendida. Mas está faltando a ele orar para ter o discernimento espiritual, de como se posicionar, de como agir, de como diagnosticar. A Escritura, irmãos, diz: julgai entre vós mesmos. Paulo diz: vós que sois criteriosos. Paulo diz: não vos enganeis. Aos Tessalonicenses ele diz: examinai tudo e retende o bem. Você é responsável por discernir pessoalmente as verdades da Bíblia. É uma coisa interessante. As confissões de fé, elas podem ser um bem ou um mal. Tudo depende de como nós vamos compreendê-las. Se você vê a confissão de fé como apenas um legado cultural de uma geração ancestral, que você vai concordar só para estar naquela igreja e pronto, você está aceitando que os outros creram assim, mas você não teve a sua própria experiência pessoal de ver o grande e profundo significado daquelas verdades, isso não adianta nada. Uma confissão de fé não é para você ler e dizer eu concordo. É para você ler e dizer: se fosse eu formularia essa confissão de fé, seria a que eu faria. Não é eu concordo com a maneira como eles exprimiram a fé. É eu exprimiria minha fé assim, é assim que eu sinto. Se você lê uma confissão de fé, e isso é visto como a leitura apenas dos regulamentos de um lugar, não tem valido nada. Mas se você lê e você dizer: que coisa gloriosa, é assim que eu creio, é assim que eu sinto, aquilo ali é a sua experiência. Meus irmãos, as confissões de fé não são monumentos para a gente honrar ancestrais, por uma busca de preservar a memória e tal. Elas são para arder em nosso coração. É nisso que eu creio. Criei, por isso falei, diz o apóstolo Paulo. Eu falo assim porque eu creio. Eu falo assim porque estas verdades ardem como fogo no meu coração. São a minha convicção. Não é só aceite, examine e veja se é bom de primeira mão. Prove, ou seja, sinta o gosto. Provai e vede que o Senhor é bom. Prove. A doutrina prove os espíritos. Tenha um discernimento próprio. É preciso que nós sejamos um povo de convicção, irmãos. Porque nós estamos em meio a uma geração da dúvida, de incertezas. Essa geração tem raiva de quem tem certezas, porque eles invejam quem tem certeza. Se você mostrar que tem convicção, eles vão odiar você. Mas sabe por que eles vão odiar? Porque eles invejam. Porque eles não têm certeza de nada. Eles não têm certeza. Quando você mostra a sua convicção, você é dogmático, você é intolerante. Intolerante por quê? Estou fazendo nada com ninguém.
Tem gente aí cheio de dúvida e perseguindo a gente. E tem a gente cheio de convicção e amando os outros, porque Jesus mandou fazer isso. Você é orgulhoso de onde? A fé é um estado de convicção. O que é que isso tem a ver com orgulho e humildade, que é um estado moral? Alguém pode ter convicção e ser humilde, alguém pode ter orgulho das suas dúvidas. Como os professores aí, pós-modernos das faculdades. Esses que têm convicção de tudo são ignorantes. Não aprenderam a duvidar de todas as coisas. Quem somos nós para ter convicção de que é assim, de que é A, de que é B? Eles se orgulham de terem dúvidas. Nós queremos ser humildes, nós queremos amar o próximo, mas nós vamos falar como os profetas, assim diz o Senhor. Os profetas eram mortos porque confrontavam uma geração cheia de dúvidas. O que é certo é adorar Baal ou é adorar a Deus? Nós estamos numa situação difícil. Os que seguem Baal dizem que lá está dando certo. E Elias estava lá dizendo ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Um povo cheio de dúvidas. Mas nós somos como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos em Deus, cremos na Bíblia, temos convicção da sã doutrina, da palavra de Deus. Nós somos de um povo, irmão, de fogo. Os pentecostais sacudiram este país no século passado, porque eram homens de convicção, que pregavam, que evangelizavam, que não queriam saber se estava falando com um sapateiro ou com um doutor. A verdade é essa. Jesus disse isso. Falavam com convicção, com intrepidez e convicção. É o que nós estamos precisando em nosso tempo. Lá no Evangelho de João, diz assim a Escritura Sagrada, capítulo 14, versos 16, 17 primeiramente. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. O incrédulo não recebe, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus disse: eu vou rogar ao Pai, Ele vai dar o Consolador, o batismo no Espírito Santo. O mundo não pode receber este Espírito, que é da verdade, porque não tem nenhuma familiaridade com Ele. Mas quem já é crente, já o vê, já o percebe, já o conhece, já o distingue. É esse que vai receber. Mas vocês vão recebê-lo, porque já habita com vocês e vai estar em vocês. Mas note como o Espírito Santo é chamado Espírito da verdade. No verso 16 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em João 16 diz que é o Espírito Santo que mostra ao mundo o pecado, a justiça, o juízo. É o Espírito Santo que convence de que há inferno, juízo, de que o pecado é grave, de que justiça só na cruz de Cristo. É o Espírito Santo, meus irmãos, que anuncia o que há de vir. No verso 14, Jesus diz: Ele me glorificará, do capítulo 16, porque receberá do que é meu. O Espírito Santo é cristocêntrico. O Espírito Santo anuncia a escatologia correta. O Espírito Santo de Deus indica o que Jesus falou. Lembra-nos, é o Espírito da verdade. Quando o movimento pentecostal surgiu, a gente tem que admitir, todo tipo de loucura apareceu naquele período, no meio dos pentecostais. Mas é porque, irmãos, o inimigo só semeia o joio onde tem o trigo, só joga pedra onde tem fruto, só vai perturbar aquilo que é de Deus. E apareceram doutrinas as mais estranhas. E alguns usam, às vezes, esses acontecimentos históricos para desprezar o movimento pentecostal. Então despreza a igreja primitiva. Porque lá em Jerusalém, onde estavam todos os apóstolos, foi de lá que surgiram os judaizantes.
doutrinados por Tiago, eram chamados de Tiago, e desceram para perturbar igrejas, ensinando a salvação pelas obras, com apóstolo e tudo. Surgiram os judaizantes, surgiram os gnósticos. Lá onde Paulo plantou a igreja de Corinto, os gnósticos chegaram lá desmentindo Paulo, dizendo que Jesus não ressuscitou, e estava todo mundo perturbado lá. Mas no final, irmãos, o gnosticismo desapareceu, o judaizante desapareceu e a igreja sobreviveu. Aleluia, porque tinha o poder do Espírito Santo de Deus. E no início do movimento pentecostal surgiram os unicistas lá perturbando. Foi um desvio. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele me glorificará. E as pessoas eram muito cristocêntricas, glorificavam a Jesus, diferentemente do que dizem alguns, que nossa ênfase é o Espírito Santo, a nossa ênfase é em Jesus. Nós não enfatizamos uma experiência, o batismo no Espírito Santo, nós enfatizamos aquele que batiza no Espírito Santo. João Batista quase não falou do batismo no Espírito Santo, ele falou daquele que batiza. Ele era antes de mim, ele é maior do que eu, não sou digno de levar as alparcas, ele é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. No dia de Pentecostes, quando o fogo caiu, Pedro ressaltou, foi que Jesus estava exaltado lá no céu, e ele, exaltado à destra de Deus, derramou isso que vós agora vedes e ouvis, pelo poder de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Pedro e João disseram ao coxo, em nome de Jesus, levanta-te, anda. Onde o Espírito Santo opera, Jesus é o centro. Mas aí houve os que entraram furtivamente, como naquele tempo de Judas, perverteram a doutrina da graça, eles perverteram a glorificação de Cristo e disseram: não tem Pai, não tem o Espírito Santo, tudo é Jesus, não tem trindade, é uma pessoa só. Mas naquela igreja primitiva dos apóstolos tinha que dissesse que Jesus não veio em carne. Mas o unicismo, irmãos, continua, mas ficou deste tamanhozinho, não afetou em nada. Os pentecostais enfatizaram o pré-milenismo, que Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação. Nunca essa doutrina ganhou tanta força como entre os pentecostais. Portanto, o Espírito Santo anunciou o que havia de vir, esclareceu esta compreensão bíblica de que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, que Jesus vai estabelecer um milênio literal sobre a terra. E nós vemos ali doutrinas bíblicas sendo restauradas. William Durham, ele foi alguém mais maduro do que o próprio Seymour, e com ele se formou a Assembleia de Deus, onde algumas coisas ligadas ao pastor Seymour, como a aceitação de mulheres em posições que seriam atribuíveis ao homem, existia. Mas a Assembleia de Deus surgiu moderada e se tornou a maior. Melvin Dieter, um historiador, ele disse: no final, entre os pentecostais, se tornou mais forte a denominação, entre aspas, mais batista deles, que foi a Assembleia de Deus. Deus preservou no final a ortodoxia, aquelas loucuras foram indo embora, e a ortodoxia foi que se manteve. Mas hoje em dia nós estamos vendo o ataque outra vez. Nós estamos vendo, irmãos, teologia da prosperidade, ordenação de mulheres pastoras, uma forma de absorção do feminismo, igrejas confundindo o culto com entretenimento. É hora de seguir o conselho de Judas, batalhar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos, na unção do Espírito Santo. Estas igrejas, podem prestar atenção, elas vão dando menos ênfase ao poder do Espírito, elas vão se tornando mais sensitivas, mas nós temos que nos apoiar na santíssima fé e orar em todo o tempo no Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus deve estar próximo, porque no ano 1 da era cristã, a igreja surgiu cheia do Espírito Santo com os dons. No ano 70 os judeus foram espalhados, e no início do século 20 os dons são restaurados em Azusa, e em 1948 os judeus voltam para a sua terra. Parece haver uma vinculação entre um grande movimento de avivamento com dons e as posições de Israel, que está sempre dentro de planos proféticos de Deus. É hora de a igreja se levantar na unção do céu. Sejamos ortodoxos, não caiamos nas modas.
Uma igreja apostólica não é uma igreja que tem apóstolo, é uma igreja que ouve os apóstolos que nos deixaram esse livro. Não vamos cair nos enganos e nas modas, vamos nos radicar na palavra de Deus. E vamos ser cheios do Espírito Santo para diagnosticar, para saber se posicionar, para que aqueles que queiram entrar furtivamente com engano, sejam desmascarados, e a igreja prossiga vitoriosa. Vamos ficar de pé.